Fala pessoal, tudo bem? Martini com vocês aqui mais uma vez. Hoje um pouco rouco aí, pessoal, tá bom? Meio gripado. Mas vamos lá. Bastante gente me mandou perguntas com relação ao conceito da cabeça do pivô. Martini, o que você quer dizer com cabeça do pivô e tudo mais? Então, primeiro, pessoal, a gente precisa entender a questão aqui do pivô de alta, beleza? Então vamos estudar um pouquinho aqui o conceito de pivô de alta para a gente trabalhar um pouco essa questão. Bom, pessoal, o que acontece? Teoria de Down, mercado trabalha entre topos e fundos ascendentes na tendência de alta, topos e fundos descendentes na tendência de baixa, beleza? O que acontece? Como que se caracteriza o pivô de alta, tá? Nessa situação. O pivô de alta vai ocorrer quando eu tiver um fundo maior que o fundo anterior. Então eu vou ter aqui um fundo maior que o fundo anterior. E esse pivô de alta ele vai ser confirmado quando houver o rompimento do topo anterior, ou seja, da resistência anterior, tá? Então aí eu tenho a formação do que a gente chama de pivô de alta, ou seja, um fundo maior que o fundo anterior, rompeu o topo anterior, digamos assim, né? E dá sequência ali na tendência de alta, formando pivôs de altas cada vez mais, tá? Então o que acontece, pessoal? Quando vocês me perguntam assim, Martini, o que é a cabeça do pivô? Para ser caracterizado um pivô de alta, ele precisa de fato ocorrer o rompimento, certo? Do topo anterior. Então, quando eu chego para vocês e falo assim, ó, cuidado com a cabeça do pivô. A cabeça do pivô, na verdade, que eu considero, é exatamente o topo anterior, ou seja, né, aonde vai ocorrer a confirmação do pivô de alta. Então aqui eu vou ter cabeça do pivô, tá? Por que eu gosto muito desse conceito, tá? Porque usualmente não, mas em alguns casos pode ser que o mercado falhe nessa cabeça do pivô, ou seja, falhe na tentativa de fazer um novo topo, né? Então a gente gosta muito de trabalhar essa condição, porque o mercado pode estar falhando aqui no rompimento, né? E formando muitas vezes aí, né, no caso da alta, um topo duplo, ou no caso da queda, um fundo duplo, enfim. Por mais que o mercado falhe aí, pode ser que ele vá formar um triângulo simétrico para depois romper, entendeu? Mais ou menos nessa situação aqui. Então, assim, eu gosto de trabalhar bastante essa questão porque eu tenho que ficar atento a esse rompimento. Muitos analistas gostam de estar comprando essa cabeça do pivô, por assim dizer, né? Eu já não sou muito... eu não gosto muito da compra da cabeça do pivô, entendeu? Eu gosto de estar comprando antes, né? Para evitar esses falsos rompimentos, né? Evitar como se diz, pegadinhas, né, do mercado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui num caso prático, por exemplo, ó. O mercado aqui vem fazendo aqui topos e fundos ascendentes, e o que ocorre aqui, ó, né? O mercado tenta fazer um novo pivôzinho, né, e não consegue, ó, ele falha, entendeu? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, uma linha, né?
E aqui é o que eu chamo de cabeça do pivô, né? Ou seja, o mercado rompeu aqui, ó, esse topinho anterior, né? Então, por assim dizer. E o que eu gosto de dizer para os meus alunos, né, é o seguinte: se rompeu, tem que fluir, né? A partir do momento que o mercado rompe e não flui, eu tenho que estar protegendo as minhas entradas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter uma entrada aqui numa maior do 5, né? E vou colocar o meu stop aqui embaixo da mínima dos 5 minutos, né? Se eu estou no trade, por exemplo, eu tenho que ter consciência de que quando chegar ali no topo anterior, né, ele vai ter uma dificuldade para passar, né? E aqui nesse caso ele tentou o rompimento, falhou. O que acontece? Eu sempre protejo, ou seja, eu sempre subo o meu stop, né? Eu evito comprar esses rompimentos, né? Se o mercado rompe, eu prefiro comprar depois um pullback, ou seja, um retorno até um teste dessa resistência que vai virar suporte depois, né? Então eu protejo, né? Se o mercado não flui, como foi esse caso aqui, ó, levou um tempo para ele testar novamente e romper lá aquele pivô, né? Então assim, eu evito estar comprando para estar me protegendo, né? E nesse caso aqui, por exemplo, ó, você percebe que o mercado rompe aqui, né? Ele rompe, ó, e ele vai embora, né? Só que o que acontece? Eu prefiro que o mercado rompa primeiro para depois eu estar entrando aqui com mais certeza, né? Numa maior dos 5, por exemplo, para pegar o mercado fluindo de fato, né? Beleza, pessoal? É isso então, né? O que eu queria trazer aí para vocês. Essa questão da cabeça do pivô, bastante gente me perguntou. Espero que eu tenha esclarecido. Fiquem com Deus e até a próxima.